Na Band News FM. Aí vem Denilson. Denilson neles. Oferecimento Iveco, de caminhões a ônibus Iveco, a montadora que não para de crescer. E Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Denilson neles, Denilson Show. Liga o microfone do Denilson, Débora. Ontem ele começou a falar. Deixa eu ver. Pelo amor de Deus, me larga. Por favor, ele vem aqui com essa alegria, momento adorável do programa. Eu tô com medo do que ele vai falar. Não, eu tô com medo, porque eu ouvi falar que ele vai falar de um negócio que favorece o meu time, mas a última vez que ele falou um negócio que desfavorecia o meu time, funcionou a favor do meu time. Então, o meu receio, Denilson, é que o que você vai falar prejudique, entendeu? Mas assim, vamos lá, né? Você lida com fatos, né? Fazer o quê? Oi, Leg, boa tarde, meu parceiro. Tudo bem? Débora, ouvinte da Band News FM. Que Libertadores de times brasileiros, né? O Brasil tá voando na Libertadores. Podem acontecer aí 6 times de 8, 6 brasileiros, então um mini brasileirão, se se pode dizer assim. Ontem eu acompanhei o jogo do Palmeiras, acompanhei o jogo do Flamengo. Começar a falar do jogo do Palmeiras. O Palmeiras era para ter metido pelo menos, o Ineg, Débora e ouvintes, pelo menos uns 5. E perderam muitos gols, mas jogaram muita bola. Um time envolvente, rápido. Eu tenho falado já ao longo dessa temporada sobre o Palmeiras. O Palmeiras, quando eu falei a primeira vez, eu vi pelas minhas redes sociais que parecia uma crítica. E não é uma crítica, eu acho que é uma virtude do Palmeiras. Eu falei que o Palmeiras busca o gol muito rápido e termina a jogada muito rápido. E algumas pessoas entenderam como tá se desfazendo da bola, não tem um padrão de jogo e tal, e não é uma crítica, é uma virtude, porque o Palmeiras é muito rápido para chegar no gol do adversário. Palmeiras não é como o São Paulo, Atlético Mineiro, para dar alguns exemplos, o próprio Flamengo, que são times que giram mais a bola, tem mais posse, começa a girar e de repente acha uma oportunidade e vai lá. Mas fica procurando durante um jogo a melhor oportunidade. O Palmeiras não. O Palmeiras ele é muito mais rápido para chegar no gol. É muito devido ao bom momento que o Scarpa vem vivendo, ao Wesley que voltou a ser titular, ao Daverson, que primeira passagem do Daverson no Palmeiras, ele era muito espalhafatoso, o cara tocava nele e fazia maior escândalo, aí ele volta pro futebol espanhol, passa um período lá, e aí nesse retorno com a camisa do Palmeiras, ele parece estar mais maduro, tá mais experiente, ele tá mais concentrado dentro de campo, não é mais aquele jogador que chama muita atenção por causa de uma falta, então assim, ele tá muito mais concentrado e tá dando um resultado, tá jogando muita bola. Então o Palmeiras que vai enfrentar o São Paulo, e que o Abel ficou muito bravo na coletiva, porque o Abel esperava a pergunta, parabéns, conseguiram a classificação, o time jogou bem, criou muitas oportunidades e tal. A coletiva do Abel foi em cima do confronto de São Paulo e Palmeiras e São Paulo, que vai acontecer só em agosto. Então ele ficou muito bravo. Falou, eu esperava elogios. Vocês me dando parabéns pela classificação. Mas até que enfim o retrospecto é positivo para o São Paulo em Libertadores. O Palmeiras, em 6 oportunidades, nunca conseguiu ganhar do São Paulo em fase de eliminação, classificatórias, assim, dentro de Libertadores, né? Então, a gente na semana passada estava falando, semana passada não, agora antes do jogo do Racing do São Paulo, falando do péssimo retrospecto do São Paulo, e agora até que enfim, Ineg, um retrospecto positivo para o São Paulo, que não diz muita coisa. É isso também, que eu ia falar, não quer dizer nada, né? Funcionou ao contrário. Quando você falou, eram 8 jogos com o Racing, deu 5 vitórias pro Racing, 3 empates. Aí nós ganhamos. Agora eu falei, bom, então o retrospecto negativo funcionou bem. Agora a gente tem um retrospecto positivo, dá aquele medinho, entendeu? Eu falei, será que vai acontecer o inverso? Agora, vem cá, é muita sensibilidade desses técnicos também, né? Os caras querem responder, querem elogio, querem... eles já fazem o trabalho deles em campo. Eles estão lá para ganhar o jogo. E quando eles vão pra coletiva, para responder as perguntas que são feitas, não é para ditar quais são as perguntas. Então eles dão por escrito e falam, faça você tal pergunta. É muito sensível, que coisa ridícula. É isso. E uma das críticas, Ineg, você foi muito bem na sua colocação, uma das críticas do Abel Ferreira é justamente esse comportamento dele com a imprensa, né? Nas entrevistas pós-jogo. Em algum momento ele foi criticado especificamente por esse comportamento e não pela questão
treinador, porque realmente ele é um bom treinador e ele já vem criando uma história muito bonita com o Palmeiras. E nessa coletiva eu penso muito igual a você, inclusive falei mais ou menos esse raciocínio lá no Jogo Aberto, de que o entrevistado ele não pode escolher as perguntas que ele vai responder. O Abel estava esperando, a primeira pergunta é: poxa, Abel, parabéns. O time classificou, o time jogou muito bem. Não, a primeira pergunta foi sobre esse retrospecto contra o São Paulo em Libertadores e tal, e aí ele ficou assim, incomodado com isso e acabou falando muito mais, assim, ele expôs muito mais o pensamento, a insatisfação dele em relação a essas perguntas do que propriamente o que o Palmeiras fez. Ele tem razão de pensar assim? Tem, mas ele não pode, de repente, tentar imaginar ou ditar o que o repórter vai perguntar. Ou talvez o repórter, pensando como repórter agora, poderia também ter feito a pergunta de uma forma diferente. Ô Abel, pô, parabéns, o time classificou e tal, jogaram bem, só que agora vocês têm nas quartas o São Paulo. A pergunta já é diferente, eu acho que a resposta também seria de uma forma diferente, mas enfim, concordo com você. Mas é muita sensibilidade, né? Isso. Aí pode acontecer também de ter uma pergunta como a que você falou antes. O camarada pegar e o primeiro jornalista falar, pô, parabéns, o que você acha, qual é o saldo desse jogo? Podia acontecer, aí ele vai agradecer. Não tem nem que agradecer pergunta, nem que reclamar de pergunta. Tá lá pra responder e ponto final. Vem cá, e o Flamengo? O Flamengo, rapaz do céu, vendo o Flamengo jogar ontem, é óbvio que pra gente que trabalha com a comunicação, diretamente com o esporte, a gente não tá no dia a dia dos treinamentos, enfim, a gente não acompanha esse relacionamento interno. O fato é que ontem, eu assistindo o jogo, Denilson Show, acompanhando e analisando alguns detalhes, eu vi um Flamengo ontem muito mais solto dentro de campo, muito mais relaxado dentro de campo. Relaxado não é você entregar o jogo e ser displicente, não, tranquilo. Dentro de campo, com uma intensidade interessante. O Arrascaeta fazendo a diferença com o Everton Ribeiro no meio. A volta do Bruno Henrique, que foi fundamental ontem. O Flamengo ontem fez um primeiro tempo muito bom contra o Defensa e Justiça, mas muito bom mesmo, de volume de jogo, de oportunidades. O segundo tempo, e aí tem que fazer um elogio pro BKSS, que é esse treinador que foi auxiliar do Sampaoli, e que aí muitos clubes da primeira linha do futebol brasileiro têm que ficar atento, monitorar, porque é um treinador que pode dar muito resultado futuro, porque todas as vezes que o Defensa e Justiça enfrentou aí equipes brasileiras, dificultou. E no segundo tempo ontem, com uma alteração que ele fez no meio de campo, ele bloqueou um pouco ali o desenvolvimento do jogo do Flamengo com o Everton Ribeiro, principalmente com a Arrascaeta, e aí o Bruno já não conseguia receber mais a bola com uma certa liberdade, o Gabigol da mesma forma, e esse panorama do jogo ele mudou quando o Michael entrou. Entrou o Michael, deu um pouquinho mais de profundidade pro Flamengo. O Flamengo voltou a dominar as ações e depois com a entrada do Vitinho, que são dois jogadores, para finalizar, que o Renato tem resgatado, que essa é uma virtude que o Renato Gaúcho tem, resgatar jogadores que a mídia critica e que o próprio torcedor do time, nesse caso o Flamengo, critica muito. Desempenho, entrega. Renato provavelmente chamou esses dois jogadores, viram neles ali a qualidade que de repente se encaixa na ideia de jogo do Renato Gaúcho, falou, vem cá, eu preciso de você assim, você vai jogar assado, você é importante pra mim e tudo mais. Qualquer frase motivacional pra alguém que está desmotivado faz muita diferença, como fez na vida profissional do Vitinho e também do Michael. Ô Denilson, nosso tempo já estourou, mas antes de você ir embora, que eu tô te olhando feio. Desculpa. Antes de você ir embora, rapidinho, eu só queria saber a sua opinião sobre a seleção brasileira na Olimpíada, porque o Brasil ganhou da Alemanha, 4-2. Ganhou com sufoco. Mas o que esperar, né, desse Brasil na Olimpíada, em poucas palavras? Um time muito bom, um time maduro, pelo que eu acompanhei hoje no primeiro tempo, que eu tinha que vir pra Band pra fazer o jogo, eu vi uma seleção comandada ali por Daniel Alves, enfim, o Matheus Cunha, que é o centroavante, muito bom jogador, o Richarlison marcando 3 gols, mas no segundo tempo você não pode vacilar. Contra seleções que tem uma tradição, que tem experiência, que é o caso da Alemanha, você não pode cometer nenhum tipo de vacilo, mas tem uma esperança, porque eu vi um time bem seguro, taticamente bem postado dentro de campo. Muito bem. Denilson neles, Denilson Show, você volta amanhã ou não? Se você pedir pra eu voltar, eu volto. Volta. É isso aí. Amanhã então a gente conversa. Valeu. Beijo.